Todos os dias precisamos alimentar o nosso corpo com frutas, verduras, legumes, carboidrato, proteína, energia, para que o nosso corpo venha a ser saudável e forte, não é? Da mesma forma, a nossa vida espiritual, ela tem que ser alimentada para ficarmos fortes espiritualmente e vencermos as batalhas no mundo espiritual. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar, para caminhar junto com você e ler a palavra do Senhor. Vamos começar hoje, 1º de janeiro de 2024, a ler o Novo Testamento. Vem comigo, vamos dar as mãos e buscar o Senhor. Hoje é dia de ler Mateus, capítulo 1 e capítulo 2. Vem com a gente. Afinal, quem foi Mateus? Qual o objetivo do livro dele? Por que ele citou uma prostituta na genealogia de Jesus? Tem alguma coisa errada aí? Mas afinal, por que ele quis mencionar a genealogia de Jesus? Qual o objetivo disso? Por que ele citou um profeta lá do Velho Testamento, o profeta Isaías? Por quê? Para quê? Então, vem com a gente e vamos conhecer mais sobre esse livro. Vamos estudar Mateus, o Novo Testamento, porque Deus tem uma palavra para você. Boa noite e a paz do Senhor. Como que você está, ovelhinha de Jesus? Como foi o seu dia? Que bom que você está aqui. Glória a Deus. Que bom que você veio para juntos buscarmos ao Senhor, ler a palavra, meditar nesta palavra que é tão maravilhosa. E feliz ano novo, que 2024 venha ser um ano de bênção, um ano de vitória para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, que Deus possa abrir as portas que você precisa em nome de Jesus. Aleluia. Bom, para quem está chegando agora, eu me chamo Sunamita, o meu esposo é Luiz Paulo, ele não está aqui agora, mas provavelmente alguns devocionais ele vai estar aqui compartilhando também. E nós somos de Vitória, Espírito Santo, somos da Assembleia de Deus. Eu nasci nesta igreja que eu estou até hoje, na Assembleia de Deus de Coqueiral de Itaparica, nasci nessa igreja com mais ou menos 14 anos. Eu comecei a trabalhar com as crianças na igreja e eu sigo até hoje, trabalhando no conjunto infantil, mas hoje eu também dou aula, né, e trabalho com as irmãs da melhor idade da nossa igreja. Então, começamos um trabalho também no Instagram, de falar do Senhor, de compartilhar a palavra dele, e aprove ao Senhor nos trazer para cá, para essa plataforma, e eu creio que ele está aqui neste negócio. Amém? No ano passado, em 2023, nós iniciamos fazendo um plano de leitura do Novo Testamento. Irmãos, e esse plano foi tão bom, foi tão gostoso, que eu senti no coração de fazer novamente, de começar esse ano lendo com os irmãos o Novo Testamento. Quando nós começamos a fazer este trabalho lá no Instagram, nós começamos no Salmo 1. Na verdade, tudo começou para poder ajudar um irmão, um amigo jovem que havia se desviado da igreja, né, estava nas drogas, caiu em depressão. Então eu propus a ele, vamos fazer o seguinte, começa a ler a Bíblia, vamos ler Salmos. Eu leio um, você lê outro e você vai me explicar o que você entendeu e gravar um vídeo e postar lá no Instagram. Irmãos, ele não fez nenhum vídeo até hoje e eu comecei a fazer e ele acompanhar. Só para uma alma, só para uma vida. E ele começou a acompanhar. E ele nada de postar. Nisso foram chegando outras pessoas no meu Instagram porque dos vídeos dos Salmos. Aí fizemos Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Foi acontecendo, foi indo. Irmãos, e chegando pessoas. Acabou que eu comecei a sentir vontade de orar lá também. E todos os dias comecei a orar e a buscar o Senhor. E já estamos neste trabalho há quase 3 anos. E o Senhor tem abençoado grandemente. Irmãos, já vamos para quase 3 anos neste trabalho e Deus realmente tem abençoado, tem tocado em vidas e edificado pessoas. Paramos ontem no Salmo 100. Imagina, começamos no Salmo 1 e estamos no Salmo 100. Foi bênção. E hoje nós vamos começar o nosso plano, que é aqui. Plano de leitura para ler o Novo Testamento. Os irmãos, para quem não tem muito intimidade aqui com a Bíblia, eu vou explicar. Nossa Bíblia, ela é dividida em 2 partes. Tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento.
O Velho Testamento, irmãos, é antes de Cristo, na época dos profetas, sacerdotes, o povo de Israel. E o Novo Testamento é quando Jesus nasceu, depois de Cristo. E o primeiro livro aqui, irmãos, do Novo Testamento, ó, o primeiro livro foi escrito por Mateus. É o livro que vamos começar a ler hoje, Mateus. Depois vem Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem foi Mateus? Por que ele escreveu esse livro? Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele não servia ao Senhor. Mas um dia, oh glória, Mateus teve um encontro com Jesus. E ele teve uma vida transformada. Ele acreditou que Jesus era o Messias, porque ele viu os milagres do Senhor. Então, o objetivo do livro de Mateus é provar para os judeus que Jesus, ele era o Messias. Não só era, como é e sempre será o Messias que os profetas tanto falaram aqui, meus irmãos. Ele quis corroborar, porque ele teve experiências. Mateus, ele viu prodígios acontecendo e ele se converteu. Ele viu a transformação. Antes já de entrar no capítulo 1, só pela história de Mateus, nós já temos aqui um aprendizado, que quando existe um encontro com Jesus, tem que ter mudança, tem que ter transformação, tem que ser nova criatura. E isso aconteceu com Mateus. Mateus, ele não teve, antes de ter um encontro com Jesus, ele era um cobrador de impostos, uma pessoa que não era justa, não andava de acordo, né, com a forma que Deus queria. Mas quando Mateus se encontrou com Jesus, a sua vida mudou. Glória a Deus. E aqui, Mateus começa o seu livro aqui, ele começa, irmãos, provando para os judeus, provando para todos nós que Jesus, ele teve uma linhagem. Ele começa provando que Jesus tem uma origem. Ele não é uma pessoa se dizendo ser Deus que veio do nada. Não, ele conta toda uma história. E essa genealogia que é tão complicada, não é? Tão, às vezes vamos ler, difícil de entender, mas é de suma importância neste caso. Em todos os casos tem sua importância. E aqui mais do que nunca, porque Mateus, ele quis trazer um conjunto probatório de quem era Jesus, a origem de Jesus, a linhagem de Jesus. Porque a Bíblia toda, irmãos, desde Gênesis até aqui, ela é toda costurada, ela é toda ligada, sabe? Faz todo um sentido, ela é toda costurada. Jesus não apareceu e não caiu do nada, mas teve uma palavra, teve profecias e teve todo um preparo para receber o Messias. Aleluia! Irmãos, em outro ponto muito importante que eu quero chamar a atenção aqui no capítulo 1, é quando fala dentro da genealogia de Jesus, aqui no verso 5, no versículo 5, preste atenção. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Estamos aqui na genealogia de Jesus, dizendo que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou Ruth, Ruth a Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Irmãos, sabe quem é essa Raabe aqui? Essa Raabe, ela está escrita aqui na Bíblia, lá em Josué. Nós vamos conhecer Raabe no livro de Josué, capítulo 2. E olha aqui quem era Raabe. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Irmãos, Raabe era uma mulher prostituta que fez parte da linhagem de Jesus. Só que essa Raabe, ela não continua sendo prostituta, da mesma forma que Mateus não continuou em seus maus caminhos. Raabe, ela teve um encontro com Deus. E Raabe, ela se arrependeu dos seus erros e se tornou uma nova mulher, uma nova criatura. Glória a Deus, estamos começando falando de mudanças. Ano novo. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Vamos começar esse ano com mudança de vida, com novas atitudes, realmente tendo um encontro com o Senhor Jesus. E durante todo o livro de Mateus,
Mateus quer o quê? Ele quer provar aos judeus, irmãos, que Jesus era o Messias, que Jesus era o rei tão esperado, porque as pessoas da época não acreditavam em Jesus. As pessoas da época esperavam um rei vindo com toda pompa, com toda riqueza, com todo charme, e chega Jesus, irmãos, numa manjedoura, simples, com o pai carpinteiro, irmãos. Os judeus não acreditaram, mas aí quando Mateus se converteu e viu que Jesus realmente era Deus, Mateus queria convencer todo mundo e queria provar. E aqui no versículo 22, olha o que Mateus disse: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Mateus citou o profeta Isaías, Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Aleluia, irmãos, glória a Deus. O nosso Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, e Ele já havia profecias dele no... Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. Vamos começar esse ano com mudança de vida, com novas atitudes, realmente tendo um encontro com o Senhor Jesus. E durante todo o livro de Mateus, Mateus quer o quê? Ele quer provar aos judeus, irmãos, que Jesus era o Messias, que Jesus era o rei tão esperado, porque as pessoas da época não acreditavam em Jesus. As pessoas da época esperavam um rei vindo com toda pompa, com toda riqueza, com todo charme, e chega Jesus, irmãos, numa manjedoura, simples, com o pai carpinteiro, irmãos. Os judeus não acreditaram, mas aí quando Mateus se converteu e viu que Jesus realmente era Deus, Mateus queria convencer todo mundo e queria provar. E aqui no versículo 22, olha o que Mateus disse: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Mateus citou o profeta Isaías, Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Aleluia, irmãos, glória a Deus. O nosso Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, e Ele já havia profecias dele no... E aqui, irmãos, no capítulo 1, Mateus conta a história do nascimento de Jesus. Ele fala quem era Maria, José, como aconteceu, aquele medo de José, aquele espanto de Maria, mas ela não rejeitou, ela acreditou no Senhor. E no capítulo 2 fala dos magos, a chegada dos magos. Também conta, irmãos, do rei Herodes, que ouviu, conversas que havia nascido um rei, e Herodes ficou com medo de perder o seu posto. E ali tentou, de algumas formas, matar Jesus. E como não conseguiu encontrar Jesus, irmãos, Herodes mandou matar, assassinar todas as crianças abaixo de 2 anos. E tem um versículo que é forte, que diz, que em Ramá se ouviu uma voz lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Esse rei Herodes, como não conseguiu encontrar Jesus, mandou assassinar, matar todas as crianças de 2 anos para baixo, os meninos que haviam nascido. Em todas as casas eles entraram e mataram todos os meninos, irmãos. E durante toda a história, nós vamos ver as mãos do Senhor, aleluia, neste negócio. E nós vamos ver a fúria do inimigo, irmãos, desde quando Jesus ainda era antes de nascer, quando nasceu a fúria do inimigo, para poder destruir o plano do Senhor. Porque o plano do Senhor era nos salvar. Era salvar a sociedade, era salvar o homem, era poder reatar aquela amizade. E o inimigo já queria ali destruir. Herodes matando as crianças. Nunca foi fácil também servir ao Senhor. Nunca foi fácil ser cristão de verdade, tá? Nunca foi fácil. É com luta,
Tá, ovelhinha? Não é fácil servir ao Senhor, mas vale a pena ser fiel. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não se esqueça, curta aqui o vídeo. Eu quero saber quem leu, quem chegou aqui. Comenta aqui, gente. Tem como compartilhar também. Compartilha no Instagram, que aí a pessoa de lá vem pra cá, vai ler com a gente. E eu coloquei lá nos stories do Instagram o plano de leitura. Vai lá e nos acompanhe. Hoje é Mateus 1, 2. Amanhã Mateus 3, 4. E depois vai ser só um capítulo. Vai ser bênção. Fica aqui e eu creio que a nossa vida vai ser edificada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, nos acompanhe. Se inscreva no canal, curte, que a vitória é nossa em nome de Jesus.